Então você que nos acompanha nesta live pode fazer sua pergunta. Nós estamos aqui para tirar suas dúvidas sobre alguma curiosidade que você queira conhecer sobre a congregação de Jesus e Maria, que no qual todos nós já sabemos que é uma congregação fundada pelo santo São João Eudes. Então, se você tem alguma pergunta, alguma curiosidade, alguma dúvida sobre a congregação de Jesus e Maria, se deseja tirar alguma dúvida sobre a espiritualidade eudista, eis-nos aqui para tirar as suas dúvidas. Então, é o momento de pergunta e resposta. Então, você pode fazer, não tenha vergonha, não tenha medo, pode fazer a sua pergunta. Nós estamos aqui para responder. Vamos aguardar instantes agora que você aí que está nos olhando possa fazer a sua pergunta. Patrícia Ribeiro pergunta: a congregação de Jesus e Maria só existe aqui no Brasil, em Fortaleza e Salvador? Então, podemos dar essa resposta para ela, certo? Bom, aquí en Brasil, ciertamente son los únicos lugares en los que estamos, en Fortaleza y en Salvador. En Fortaleza, estamos aquí en la parroquia San João Eudes, hacemos parte de esta comunidad Tres Padres colombianos y estamos aquí colaborando también con la Arquidiócesis de Fortaleza. Tenemos también aquí en Fortaleza la casa de formación en la que nos acompañan también 4 jóvenes que se están preparando también como seminaristas para ser sacerdotes en un camino de vocacional. Entonces, eso aquí en Fortaleza. Y en Salvador de Bahía estamos en la parroquia... ya me esquecí, Santuario de Nuestra Señora Aparecida. Eso queda allá en Salvador, en el barrio Imbuí. Entonces queremos también, eso es aquí en Brasil. Y tenemos también la participación en otros países. Pronto el padre Jonja puede dar. Continuar. A Aninha Alves está perguntando quantas casas de formação tem distribuídas no mundo? Vamos responder a Ninha essa pergunta. Atualmente nós estamos divididos em províncias, somos uma congregação no mundo todo, mas essa congregação está dividida em províncias. Temos a província da França, província da América do Norte, província da Colômbia, província Minutos de Deus, província Venezuela e vice-província da África. Cada uma dessas províncias tem casas de formação nos lugares onde se encontra. Mas a província da Colômbia, que é a que pertence à obra do Brasil, é uma das que tem mais casas de formação. Atualmente temos 4 casas de formação em toda a Latinoamérica. Temos em México, temos na Colômbia, temos Equador e temos aqui no Brasil a casa aqui em Fortaleza. Temos outra pergunta por aqui também. A Maria Eurides Silva, ela pergunta por que São João Eudes é considerado um dos doutores da igreja? Na verdade, São João Eudes não é ainda doutor da igreja. Estamos fazendo o processo, está se estudando seus textos, seus documentos, para conseguir, com a graça de Deus, a aprovação como doutor da igreja. Porém, na acta de canonização de São João Eudes, o que se diz é que ele é pai, doutor e apóstolo do culto litúrgico aos Sagrados Corações. Então, ainda não é doutor da igreja, mas está no processo, está sendo estudado para ser doutor da igreja, mas é considerado, porque o Papa, na bula de canonização, ele colocou esse título, Pai, Doutor e Apóstolo do culto litúrgico aos Sagrados Corações. A Vânia Azevedo, ela pergunta quanto ao que São João Eudes
falava que se prostraria ao saber de alguém que amasse mais Nossa Senhora ou ao coração de Jesus. Fala um pouquinho sobre este respeito. Essa é uma pergunta maravilhosa da Vânia. Realmente sempre se falou, ou se teve muito a impressão com o que São João Eudes falava, porque São João Eudes era um homem apaixonado. E essa paixão de São João Eudes levava ele a ser um pouco exagerado. Então ele tinha um amor, um carinho especial pela Nossa Senhora e se expressava dela de uma maneira assim bem elevada, bem às vezes exagerada. E ele dizia que era tão grande o amor que ele sentia pela Nossa Senhora, que se ele soubesse de alguma pessoa em algum lugar do mundo que adorasse a Maria, que amasse a Maria mais do que ele iria lá a prostrar-se diante dessa pessoa para aprender dela. Era uma expressão exagerada, querendo dizer São João Eudes que ele queria saber cada vez mais do que era Nossa Senhora, do que ela representava, e por isso ele insistia em que se alguém sabia mais do que ele iria lá e se prostraria para pedir que ensinasse. Então é uma maneira dele, mais do que a expressão em si, é a maneira como São João Eudes disse: eu amo a Nossa Senhora e gostaria de aprender cada vez mais sobre ela. Uma outra pergunta, a Francilita, ela está pedindo que você fale um pouquinho sobre o que é a congregação de Jesus e Maria. O Diomar vai nos responder. Então, a Congregação de Jesus e Maria, fundada por São João Eudes, ela é uma sociedade de vida apostólica, composta por clérigos, leigos, que são os associados eudistas, por incorporados e também por candidatos. Então, a Congregação de Jesus e Maria é essa sociedade de vida apostólica que também traz em si um carisma deixado pelo nosso pai fundador, São João Eudes. Toda a congregação, ela tem um carisma. E o carisma da nossa congregação é trabalhar na formação de bons obreiros do Evangelho, ou seja, na formação dos sacerdotes e na evangelização do povo de Deus. Então, a Congregação de Jesus e Maria é uma comunidade de irmãos também, e é uma sociedade de vida apostólica. Não, eu não quero acrescentar, senão quero dizer, eu não sei se as pessoas conseguem ver esta frase que aparece aqui atrás de nós, que é um resumo do que São João Eudes pensou quando fundou a Congregação de Jesus e Maria. E ele dizia que nós fomos fundados para 3 fins em específico. Fomos colocados no seio da igreja por Deus, por inspiração divina, para 3 coisas. Aqui aparece só a que ele achava que era mais importante, e ele diz assim: salvar aos que salvam, dirigir aos que dirigem, ensinar aos que ensinam, apacentar aos que apacentam, iluminar aos que são a luz do mundo, santificar aos que são a santificação da igreja. Este é o terceiro fim que Deus se propôs ao estabelecer na igreja a pequena congregação. E eu acho que é um texto que diz muito do que São João Eudes queria com nossa congregação. Ele, na época, quando ele decidiu fundar a congregação, ele viu uma necessidade muito grande, a falta de formação dos sacerdotes. Muitos sacerdotes viviam sua ordenação sem amor, sem dedicação, sem um preparo adequado para ser ministros de Deus. E aí São João Eudes tem a inspiração de fundar a congregação para formar sacerdotes que logo fossem verdadeiros pastores do povo de Deus. Então, essa é uma das razões pelas quais a Congregação de Jesus e Maria, Padres Eudistas, existimos no mundo. O João Batista Mesquita, ele está perguntando aonde nós estamos aqui em Fortaleza, onde fica a nossa paróquia, aonde nós estamos situados.
A paróquia São João Eudes, dos Padres Eudistas, está aqui localizada no bairro Luciano Cavalcante. E é uma paróquia que tem 5 comunidades, e a localização mais precisa assim, do território paroquial é a referência que ela fica próxima da Câmara dos Vereadores e do Shopping Guatemi. Então, a localização do nosso território paroquial, da paróquia São João Eudes, é aqui no bairro Luciano Cavalcante. A Patrícia está perguntando qual a diferença entre ser um associado eudista e um amigo eudista. Eita, essa pergunta é maravilhosa, mas deveria ser respondida por um dos nossos associados. Próxima, vamos convidar um deles. Não podemos agora porque estamos com todo este tema de encerrar-nos um pouco em casa. Mas, Patrícia, sua pergunta é muito boa. Realmente, a congregação tem um vínculo muito especial, muito direto, com pessoas que nos colaboram, que nos ajudam, que bebem da nossa espiritualidade. A diferença entre um associado e um amigo é simplesmente uma. Todos são próximos de nós, são próximos da espiritualidade, bebem da nossa espiritualidade e trabalham conosco, mas o associado tem uma consagração especial. O associado assina um documento que o vincula de maneira direta com a congregação. Quer dizer, o associado pertence à família eudista a partir de um vínculo jurídico, digamos assim, que ele deve respeitar. Com esse vínculo ele tem uns direitos dentro da congregação e também tem umas obrigações. Pelo lado dos amigos, são pessoas próximas de nós, mas que não têm nenhuma obrigação e também não têm esses direitos dos associados. O associado está obrigado um pouco mais a beber da espiritualidade, a viver o carisma e a viver a missão eudista junto com a comunidade na qual ele está associado. O amigo é uma pessoa que mais caminha conosco, nos acompanha e bebe de algumas experiências que nós temos. O João Francisco, que nos acompanha de Marília, São Paulo, ele está nos perguntando por que São João Eudes deixa o oratório do cardeal pelo Rio. A ver, João Francisco, penso que es João Francisco. Cuando San João Eudes está no oratorio, él tiene allí, está bebiendo de esa espiritualidad. Mas él desea certamente dar resposta a essa necessidade que na época se tem de fundar uma comunidade e de ajudar. Penso que um primeiro momento São João Eudes deixa o oratório para ir a cuidar dos enfermos da peste, que foi um primeiro momento em que São João Eudes se sai do oratório ou pede um permisso, certo? Para ir a cuidar dos enfermos. E é aí donde se fala de São João Eudes, que vai a cuidar dos enfermos da peste. Ele se aísla da comunidade e vai a morar com os enfermos da peste para cuidar deles. E depois sente a necessidade de fundar uma comunidade, de dar resposta a essa necessidade que se tinha na época de formar sacerdotes, de dar uma espiritualidade maior. Penso que nesse sentido, João Francisco. Uma outra pergunta é se os eudistas têm pretensão de se estender para o interior do estado do Ceará, se tem a vontade de abrir uma outra missão fora da capital. Não só para o interior do Ceará, sim, os eudistas estão dispostos, claro, para abrir missões em outros estados ou em outros países. Mas para isso nós estamos trabalhando também na pastoral vocacional. Atualmente nós temos 14 vocacionados
que estão sendo acompanhados, e tem os nossos candidatos que estão sendo preparados, porque para que se haja também uma fundação em outro estado, se abra uma missão tenhamos outras paróquias, é necessário que também tenhamos pessoas para assumir essas missões. Mas sim, a congregação tem se demonstrado muito aberta aos bispos que têm se interessado em querer levar a comunidade odista para outros estados, para outros países. Mas isso é dialogado, isso leva um tempo, mas sim, o nosso desejo é que a Congregação de Jesus Maria também tenha missão em outros estados do Brasil, em outros países, além dos que nós já estamos. Mas para isso nós estamos trabalhando na pastoral vocacional. É importante, eu vejo que a Vânia nos quer levar para algum lado, né? Mas é importante entender assim, os eugistas não decidimos ir a um lugar. Normalmente, para trabalhar em uma diocese, arquidiocese ou algum lugar, precisamos ser convidados pelo bispo do lugar, que é quem autoriza nosso ingresso nessa obra. Para isso, nós temos vários meios. Uma é um contato direto dos bispos conosco, entram através do contato com o superior e aí se dá a possibilidade de criar uma obra. Mas também tem outros dois meios. Um que usamos muito nós é através das freiras, que pertencem à espiritualidade eugista, Bom Pastor, Irmãs da Caridade, que motivam nosso ingresso em uma diocese e pedem ao bispo para nos admitir nesse lugar. E o terceiro são os leigos. Os leigos, conhecendo nossa espiritualidade e nosso trabalho, às vezes propõem para os bispos nos convidar para trabalhar. Então, sempre estamos disponíveis, dependendo do personal que temos, mas sempre estamos a dispor do pedido dos bispos. Uma pergunta é: em que países estão os eudistas? Em quais países? Eita, é uma pergunta que vai demorar. São muitos lugares onde estamos, particularmente, por exemplo, em Latinoamérica, que é a província maior da congregação, que é a província da Colômbia. Temos 6 países, que são Brasil, Equador, Colômbia, Honduras, República Dominicana e México. Esses são. E agora abrimos uma obra nova em Uruguai, então são 7 países. Temos América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Temos na Filipinas, também que pertence à América do Norte. Temos a Casa Geral em Itália. Temos na França. Temos Venezuela. Temos África em 2 cidades, que não lembro, dois países, perdão, que não lembro os nomes agora. Então, você vê que é o mundo todo, quase todo, é onde temos obras, é onde temos presença aos eugistas. Tá bom? Uma outra pergunta, existe uma conexão dos escritos de São João Eudes com o apóstolo Paulo? Yo pienso que San Joan Eudes de alguna forma procuró estudiar la palabra de Dios y en los escritos de Pablo de alguna forma bebió mucho de los escritos paulinos y de alguna forma se esforzó o procuró beber en los escritos de Pablo para fundamentar un poco esa su espiritualidad, de ese amar a Jesús, de ese abrir su corazón, de ese dejarse amar por Dios en cada momento de su vida. Pienso que a las palabras de Pablo cuando dice es preciso que yo diminúa y que él crezca, pienso que es un sentido, como San Joan Eudes también expresa durante mucho tiempo, amar a Jesús y amar a María, y abrir su corazón para que él pueda reinar en él. Entonces, pienso que sí, bebió mucho de esa
dos escritos paulinos. Uma outra pergunta é: o que deve fazer um jovem que deseja de servir um caminho do sacerdócio como um padre budista? Primeiro, deve procurar a pastoral vocacional, no qual eu estou como animador vocacional aqui da Missão Eudista do Brasil. Então, o jovem que tem interesse de conhecer o nosso carisma e a nossa comunidade, pode me procurar nas redes sociais. Temos o Facebook, João Eudes, Vocação Eudista. Temos o Instagram Eudista BR e também pode me procurar através do meu contato, que é 85 DDD e o número 999606480. E através do acompanhamento comigo e com os padres, nós iremos ter o discernimento vocacional. Então, se você tem esse desejo de querer nos conhecer, entre em contato comigo ou pelas redes sociais eudistas, que lá também você vai encontrar o meu contato da pastoral vocacional. Uma das últimas perguntas sobre as congregações que São João Eudes fundou e se as Irmãs da Caridade ainda estão em Fortaleza. Vânia, creo que fue la que faz esa pregunta. San Joan Eudes fundó dos comunidades, la Congregación de Jesús y María, Padres Eudistas, y las Hermanas de Nuestra Señora de Caridad. En las Hermanas de Nuestra Señora de Caridad entró una joven, Santa Eufrasia, o María Eufrasia, que de alguna forma bebió un poco de la espiritualidad de San Joan Eudes y después salió para fundar la congregación de las Hermanas del Buen Pastor. Entonces, hoy en día, en este momento, las Hermanas del Buen Pastor y las Hermanas de Nuestra Señora da Caridad se unieron, ciertamente formaron una sola comunidad. Entonces, en este momento, ellas están en diferentes lugares aquí en Brasil, creo que están en Ecuador, en otros lugares. Entonces, una rama femenina que en este momento son las Hermanas de Nuestra Señora de Caridad y que se unieron con las Hermanas del Buen Pastor, y la rama masculina, los Padres Eudistas, la Congregación de Jesús y María. A penúltima pergunta é o Guilherme que nos faz. Ele pergunta qual a relação de Santa Maria Margarida de Alacoque e São João Eudes em relação ao Sagrado Coração de Jesus. Guilherme, muito obrigado pela pergunta. Realmente são duas espiritualidades ou duas maneiras de ver uma mesma espiritualidade. Então não existe muita relação entre eles, não são tão contemporâneos. Santa Margarita Maria de Alacoque é posterior a São João Eudes. São João Eudes escreve a obra do coração de Jesus muito antes, e ele se expressa em um coração glorificado, em um coração divino, em um coração que vai além do meramente físico. Então ele manifesta o coração de Jesus como a vida de Jesus, como o mesmo Deus encarnado em Jesus. Enquanto que Santa Margarita Maria de Alacoque enfoca um pouco mais esse coração doloroso, esse coração de espinhos, esse coração que é a imagem que mais se conhece hoje em dia. Então não tem relação. Margarita de Alacoque tem sua revelação sobre o coração em uma época posterior a São João Eudes, e é acompanhada por um padre jesuíta que ajuda ela a dar uma estrutura à sua espiritualidade. Mas são dois enfoques diferentes, cada um com uma visão, com uma ideia e com uma inspiração diferente, sendo a mesma realidade. Então não tem muita relação os dois. Para finalizar, nós já vamos agradecendo as pessoas que participaram, né?
E nós temos aqui duas pessoas que estão participando conosco, importantíssimas. A nossa anfitriã associada, Conceição. Que bênção. Conceição. Claro que sí. A senhora Macola, a mãe do Padre nos acompanhando lá na Colômbia. Claro, mi madre que está también acompañándonos hoy, ahí estoy viendo, está mandando saludos también para los padres y para los seminaristas, para todos. Entonces, que Dios le abençoe, Masita. Então, para finalizar e tudo mais, nós queremos agora escutar a palavra do Padre Formador, dando assim, o que é a congregação de Jesus e Maria, qual a nossa missão, o nosso carisma. Muito bem, eu acredito que a congregação de Jesus e Maria nasce do coração de Deus. É por isso que São João Eudes sempre insistiu muito em dizer que os fundadores, os verdadeiros fundadores da congregação são Jesus e Maria. E sempre nos seus escritos coloca Jesus e Maria como os pais e superiores da congregação. Nasce do coração de Deus porque é Deus quem cuida do seu povo, quem vê as necessidades do povo e inspira homens e mulheres para responder a essa necessidade. Numa época na qual a formação sacerdotal era muito superficial, na qual existiam vocações que não eram reais vocações, senão caprichos pessoais, pessoas que entravam no ministério mais por um interesse pessoal. São João Eudes é inspirado a abrir uma obra que responde a essa necessidade. Então, São João Eudes, a partir das missões, a partir de conhecer a realidade do povo de Deus, descobre que uma das necessidades fundamentais da igreja é bons pastores. Não tínhamos pastores idôneos para responder à necessidade do povo. E por isso, São João Eudes, inspirado por Deus, funda a congregação para responder a essa necessidade. Nossa finalidade é formar aos sacerdotes que serão formadores de comunidade. Essa é a inspiração de São João Eudes. E a partir disso ele disse, somos missionários da divina misericórdia, que vamos às misérias do mundo para anunciar as inescrutáveis riquezas do amor de Deus. Esse é como nosso carisma, nossa razão de existir e de ser no mundo. Agora, São João Eudes é um apaixonado por Jesus, é um homem inspirado por Deus para chegar à realidade do povo. Por isso ele coloca nosso carisma em duas dimensões. A dimensão da formação, somos formadores, nos formamos para formar sacerdotes, religiosos, o povo de Deus, e somos evangelizadores, quer dizer, somos missionários, somos homens e hoje mulheres com os associados, que vamos ao encontro dos necessitados para evangelizar eles, para colocar no coração das pessoas o coração de Deus. Então, essa é principalmente a missão dos seudistas e o carisma dos seudistas no mundo. Somos formadores, evangelizadores e estamos na igreja para isso. São João Eudes sempre insistiu muito nisso e sempre falou, nossa inspiração é o coração de Jesus que desborda de amor pelo povo. E nosso modelo é o coração de Maria que se entrega, que se doa para serviço dos necessitados. Esse é um bom resumo, eu acho. Então, para finalizar agora, nós vamos agora cantar juntos, né, um refrãozinho de São dos Humildes, com o Padre João Maria Seminaristas, para depois recebermos a bênção final. A Imitación de Joan Eudes, supliquemos ao Señor, que viva y que reine Cristo, que vive en el corazón a imitación de Joan Eudes. Supliquemos ao Señor, que viva y que reine Cristo,
que viva y que reine Dios. Então, para finalizar agora, vamos receber a bênção final. Nós agradecemos o seminarista Diomal, o Padre João Carlos, o Padre Jonah, e os nossos dois outros seminaristas podem falar rapidamente o seu nome e de onde veio, porque o povo também está perguntando. Boa noite, meu nome é João Paulo, sou aqui de Fortaleza. Boa noite, meu nome é Danilo, sou de Recife, Pernambuco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Os abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos em la paz de Deus. Amém.